Fala, torcida que canta e vibra. Estamos começando mais um boletim aqui no canal, e eu confesso que hoje a notícia que brotou no GE trouxe um alento diferente para o nosso coração alviverde. Depois de uma eternidade de espera, estamos falando de um hiato de mais de 300 dias longe dos gramados. O nosso Paulinho finalmente deu o primeiro passo concreto na sua jornada de reintegração. Ver o nome dele saindo das manchetes de lesionados para figurar nos planos de retorno é o tipo de combustível que a gente precisava para encarar essa sequência insana de jogos. Foram meses de silêncio absoluto, de dedicação hercúlea nos bastidores da academia de futebol. E agora o Palmeiras desenhou uma estratégia de mestre para garantir que esse retorno seja definitivo e que ele volte a ser aquele diferencial técnico que a gente tanto admira. A gente precisa ter a real dimensão do que significa para um atleta de elite passar quase um ano inteiro no estaleiro, vendo os companheiros treinarem e a arquibancada pulsar sem poder participar. O Paulinho não enfrentou apenas uma cicatrização física, ele superou um teste de resiliência psicológica que poucos suportariam com tanta classe. Durante esse tempo, o suporte do NSP, Núcleo de Saúde e Performance, foi fundamental, tratando o ser humano com o mesmo cuidado dispensado ao craque. O Palmeiras de 2026 não está apenas trazendo um jogador de volta, está colhendo os frutos de um investimento em infraestrutura e gestão humana que permitiu ao Paulinho manter o foco e a motivação, mesmo quando o horizonte parecia distante e o ritmo de jogo era apenas uma lembrança vaga. O plano de ação detalhado pela reportagem do GE mostra que a comissão técnica do Abel Ferreira está agindo com uma prudência cirúrgica, o que é música para os nossos ouvidos. Não existe espaço para amadorismo ou pressa desmedida. A estratégia é uma reintrodução progressiva, onde cada minuto em campo será monitorado por sensores e dados bioquímicos para evitar qualquer sobrecarga. O Paulinho passará por um processo de recalibragem, ganhando tempo de jogo aos poucos, como se estivesse fazendo uma pré-temporada particular em meio ao turbilhão das competições. Essa cautela é o que vai garantir que, quando chegarmos nos momentos de tudo ou nada da Libertadores e do Super Mundial, tenhamos um Paulinho com o físico blindado e a mente afiada. Estratégia de recondicionamento. Paulinho, maio 1-2026. Atividades de campo. Exercícios técnicos com bola e transição de intensidade, em andamento. Gestão de minutagem. Entradas estratégicas no segundo tempo de partidas controladas. Objetivo final. Performance máxima e titularidade plena para o segundo semestre. No tabuleiro tático do Abel, a reincorporação do Paulinho é como ganhar uma peça de xadrez nova e muito mais potente. Ele oferece aquela pausa inteligente no meio-campo, um recurso raro que clareia a jogada, se permite que os nossos pontas velozes e o Vitor Roque encontrem espaços que antes pareciam fechados por ferrolhos defensivos. O Paulinho traz o refino no passe e a visão de jogo periférica que só quem tem muita estrada consegue entregar. Ter um jogador com esse QI de futebol voltando justamente agora dá ao Palmeiras uma versatilidade absurda, permitindo que o time mude de postura, da pressão agressiva para a cadência técnica, sem precisar mexer em muitas peças, apenas confiando na regência do nosso camisa 10. O impacto dessa notícia dentro do vestiário da academia de futebol é imenso, e não pode ser subestimado. Os jogadores mais jovens, que muitas vezes sentem a pressão da camisa em jogos decisivos, olham para a figura do Paulinho e encontram um porto seguro, um exemplo de profissionalismo e superação. A presença dele nos treinos coletivos eleva o nível de exigência de todos, pois ninguém quer ficar para trás diante de alguém que lutou tanto para estar ali novamente. Em 2026, o Palmeiras se consolidou como um grupo unido por laços de lealdade, e ver um dos líderes silenciosos retomando seu lugar é o tipo de motivação extra que pode decidir títulos por detalhes emocionais e psicológicos. Mas família, aqui entra o nosso papel como torcida. Precisamos ser a blindagem do Paulinho neste recomeço. É natural que, após 10 meses parado, ele apresente alguma falta de ritmo, um passe mais curto ou um cansaço prematuro nos primeiros jogos. O GE ressaltou que o plano de retorno é blindado justamente para que ele recupere a confiança, sem o peso de uma cobrança imediata por atuações de gala. Nós temos que entender que o talento é eterno, mas o tino de jogo volta com a repetição. Vamos aplaudir cada dividida e cada tentativa, transformando o Allianz Parque em um ambiente de acolhimento para que ele se sinta em casa e saiba que a espera da nação valeu cada segundo. Vale destacar também a competência ímpar do departamento médico do Verdão. Manter um atleta em alto nível de ânimo por mais de 300 dias é um feito de gestão esportiva que poucos clubes no mundo conseguem realizar com tal eficácia. O Palmeiras hoje é um modelo internacional de como tratar lesões complexas, integrando fisiologia, nutrição e psicologia. A volta do Paulinho é o maior troféu que esses profissionais poderiam exibir em 2026. Enquanto os nossos rivais sofrem com elencos curtos e jogadores que estouram por falta de cuidado, o Palmeiras entrega um atleta renovado, com as articulações reforçadas e pronto para encarar a maratona insana que o calendário brasileiro nos impõe. Olhando para a tabela e para as pretensões do clube, o momento dessa volta é providencial. Estamos entrando naquele estágio da temporada onde o desgaste físico começa a cobrar o seu preço e as suspensões automáticas por cartões começam a aparecer. Ter o Paulinho como um coringa de luxo no banco de reserva
sou como um titular para ditar o ritmo em partidas de controle de posse da Abel, uma profundidade de elenco invejável. Ele já conhece todos os conceitos táticos da comissão técnica, então a adaptação ao sistema será quase instantânea. É, sem dúvida, o reforço interno mais qualificado que poderíamos desejar para encorpar o time rumo às glórias. A longo prazo, essa recuperação bem-sucedida planeja um Paulinho protagonista para o clímax de 2026. A ideia de deixá-lo 100% fisicamente não é para ele jogar apenas o próximo final de semana, mas para que ele seja o esteio técnico nas fases eliminatórias que definirão o sucesso do nosso ano. O Palmeiras está investindo tempo agora para colher os frutos da genialidade dele lá na frente. É um xadrez de paciência e inteligência, marcas registradas dessa gestão vitoriosa. O Paulinho voltará a ser o dono do meio-campo, o cara que dita as regras e que faz o Allianz Parque ferver com aquela categoria que só ele tem, orando cada gota de suor derramada nesse longo período de sombra. Para encerrar este vídeo com chave de ouro, eu quero ver esse chat e os comentários explodindo com mensagens de apoio ao nosso maestro. Ele precisa sentir essa energia positiva vindo de todos os cantos. E eu pergunto a vocês, no esquema atual do Abel, onde Paulinho se encaixa melhor? Ele deve entrar na vaga de quem ou vocês preferem vê-lo como nosso reserva de ouro para mudar a história das partidas no segundo tempo? Deixem o seu like, se inscrevam no canal para não perderem nenhum detalhe dessa volta triunfal e vamos juntos, porque o Palmeiras é uma potência e o Paulinho está de volta para confirmar que o topo do ranking é o nosso lugar permanente. Avante, palestra! Agora vamos para a próxima notícia. Fala, família palmeirense. O coração está batendo naquele ritmo acelerado de decisão de campeonato, mas desta vez não é por causa de um gol nos acréscimos ou de uma defesa milagrosa do nosso goleiro, mas sim por causa de um daqueles boatos que chegam como uma verdadeira bomba e deixam a gente sem dormir direito só de imaginar o nosso elenco desfalcado de uma das suas peças mais fundamentais, se queridas por todos nós. O clima lá pelas bandas da academia de futebol parece ter ficado muito mais denso de uns dias para cá e a conversa que corre solta entre os torcedores nas arquibancadas e nos grupos de mensagem é de que o Real Madrid estaria com os olhos bem abertos e as garras prontas para levar embora o nosso craque Joaquim Piquerez, o dono absoluto da lateral esquerda que conquistou o nosso respeito com uma garra incansável e uma técnica que poucos estrangeiros mostraram vestindo o manto alviverde nos últimos tempos. É de cortar o coração pensar que um jogador tão identificado com a nossa história recente e com a nossa alma guerreira possa estar na mira do gigante espanhol. Aquele clube que quando decide levar alguém parece que o mundo inteiro para de girar. E para nós, palmeirenses de alma e coração, a simples ideia de ver o uruguaio trocando o Allianz Parque pelo Santiago Bernabéu traz um misto de orgulho por ver nosso atleta tão valorizado e um medo profundo de como nosso esquema tático vai sobreviver. Sem aquela segurança defensiva e o apoio constante ao ataque que ele nos proporciona em cada partida disputada. O Piquerez não é apenas mais um jogador que passou pelo clube e cumpriu seu papel de forma burocrática ou passageira. Ele se tornou uma espécie de termômetro da nossa vontade dentro de campo. Alguém que entendeu rapidamente o que significa ser Palmeiras e que nunca foge de uma dividida ou de uma responsabilidade nos momentos de maior pressão da temporada. É exatamente por esse perfil de verdadeiro guerreiro aliado a um refinamento técnico absurdo que os rumores sobre o interesse merengue ganharam tanta força nas últimas horas, fazendo com que a gente fique em estado de alerta máximo. A gente sabe muito bem que o futebol europeu vive monitorando o que acontece aqui na América do Sul. Mas quando se fala de Real Madrid a conversa muda de patamar e o barulho se torna ensurdecedor, fazendo com que qualquer postagem nas redes sociais ou qualquer olhar mais demorado do jogador na saída de campo seja interpretado como um sinal de despedida iminente. Algo que a gente realmente não queria enfrentar agora que estamos em busca de mais glória, se de consolidar ainda mais essa era vitoriosa que estamos vivendo intensamente com tantos títulos acumulados. Dizem por aí, naqueles bastidores que ferviam de informações muitas vezes desencontradas, que os espanhóis buscam alguém com essa experiência internacional e essa mentalidade vencedora que o uruguaio esbanja em cada lance. E embora nada tenha sido oficializado pelas diretorias envolvidas, o simples fato de o nome dele estar sendo ventilado nos grandes jornais lá de fora já causa um frio na barriga de qualquer palmeirense que preza pelo bem-estar e pela competitividade do time. Nós já vimos muitos ídolos partirem para o sonho europeu ao longo dos anos, mas o Piquerez tem aquele tempero especial de quem parece ter nascido para jogar no Verdão, criando uma conexão com a arquibancada que vai muito além dos números ou das estatísticas frias de cada temporada. E é por isso que a gente fica nessa vigília constante, atualizando as notícias a cada minuto para ver se alguém da diretoria aparece para desmentir com veemência ou se o próprio jogador vai se manifestar para acalmar os nossos ânimos exaltados pela possibilidade de uma perda tão grande. Ficar pensando no nosso esquema tático sem a presença dele é um exercício de pura tortura para qualquer torcedor que entende um pouco de bola e sabe como ele é essencial, pois ele oferece uma saída de jogo limpa e uma força física que equilibra as ações quando o jogo fica mais truncado e pegado contra adversários difíceis. O boato ganha contornos de drama quando lembramos que as janelas de transferência são períodos de pura ansiedade, onde a gente se sente vulnerável diante do poderio financeiro de clubes globais,
E por mais que a nossa diretoria tente segurar os nossos principais ativos com unhas e dentes, a pressão de um convite vindo de Madrid é algo que mexe com a cabeça de qualquer profissional do esporte. Mesmo daqueles que juram amor eterno às nossas cores, que já provaram sua lealdade em diversas ocasiões. A gente fica aqui na torcida fervorosa para que tudo isso não passe de uma grande especulação de meio de temporada, um daqueles balões de ensaio que os empresários soltam para valorizar seus jogadores no mercado. Mas o receio de que haja um fundo de verdade nessa história nos persegue como uma sombra em cada debate que temos sobre o futuro do nosso elenco para o restante das competições continentais e nacionais. A verdade nua e crua é que a gente se sente um pouco órfão só de cogitar essa saída definitiva. Porque o Piquerez representa a continuidade de uma linhagem de laterais esquerdos que fizeram história no Palmeiras e deixaram marcas profundas na nossa trajetória. E ver essa caminhada ser interrompida pelo brilho do dinheiro europeu e pelo glamour da Liga Espanhola dói como uma derrota em clássico regional. Existe uma mística em torno dele, um jeito único de carregar a bola e de se posicionar que impõe respeito imediato nos rivais, e saber que os europeus estão notando isso só prova o quanto estamos em um nível de excelência absurdo. Mas o preço dessa excelência muitas vezes é ter que lidar com esse assédio constante que tenta desestabilizar o nosso ambiente interno e levar embora quem a gente mais admira e confia. Cada vez que o telefone toca com uma notificação de urgência, o pensamento voa direto para essa possível negociação, e a gente se pega fazendo promessa para que o nosso lateral decida ficar, para que ele perceba que o amor dessa torcida e a idolatria que ele construiu aqui valem muito mais do que qualquer punhado de moedas estrangeiras que possam oferecer na mesa. Se esse rumor por acaso se concretizar nos próximos dias, o buraco que ficará no lado esquerdo da nossa defesa será imenso, e não será qualquer contratação de última hora que conseguirá preencher o vazio deixado por alguém que já conhece cada palmo do campo e cada detalhe da filosofia de jogo que nos trouxe até o topo. A especulação sugere valores que seriam difíceis de recusar para qualquer clube brasileiro. Mas para nós, que estamos no sol e na chuva apoiando sem parar, não existe valor material que pague a segurança de saber que o nosso lado esquerdo está bem guardado por um cara que honra a camisa com cada gota de suor derramada em campo. A gente entende que o futebol moderno é um negócio bilionário. Mas para o torcedor ele continua sendo sentimento puro e irracional. E ver o Piquerez com a camisa branca do Real seria um golpe duríssimo na nossa esperança de manter a hegemonia por muito mais tempo. Já que jogadores com a inteligência tática dele não aparecem todos os dias e nem estão disponíveis no mercado com facilidade para quem precisa de reposição imediata e de qualidade comprovada. A gente fica imaginando como seria uma possível despedida, aquele clima de adeus no estádio lotado com todo mundo aplaudindo de pé, as lágrimas nos olhos de quem reconhece o serviço prestado com excelência. Mas no fundo da alma a gente ainda guarda a esperança de que ele olhe para nossa torcida e decida que a sua missão por aqui ainda não terminou totalmente. Os rumores indicam que as conversas podem avançar de forma sigilosa em breve, e isso nos deixa em estado de alerta máximo, como se estivéssemos defendendo um resultado magro em uma final de Libertadores, onde cada minuto parece uma eternidade. Qualquer erro de avaliação pode ser fatal para as nossas pretensões de sermos felizes até o encerramento do ano. A força desse boato reside justamente na qualidade indiscutível do atleta uruguaio, que se tornou um objeto de desejo internacional por mérito próprio e por sua regularidade impressionante, mas para nós ele é o nosso craque, o nosso paredão de confiança. E a simples menção de sua partida nos faz querer fechar as portas do clube para não deixar ninguém entrar e levar o que é nosso por direito de conquista e por pura paixão esportiva. É preciso ter muita calma e cabeça fria nessas horas para não sair acreditando em qualquer postagem sem fundamento, mas o cheiro de mudança parece estar no ar e isso é algo que não dá para ignorar completamente, especialmente quando o interessado é um clube que costuma conseguir quase tudo o que deseja no mercado da bola mundial. O Palmeiras precisa demonstrar muita força e convicção nos bastidores para tentar manter o Piquerez no elenco, ou pelo menos garantir que o clube seja recompensado de uma maneira histórica que permita buscar alguém minimamente à altura. Embora a gente saiba que encontrar alguém com o mesmo vigor e identificação é uma tarefa hercúlea e quase impossível no cenário atual do futebol sul-americano. Enquanto a confirmação oficial não vem para nos tranquilizar ou nos entristecer de vez, a gente continua aqui sofrendo por antecipação e torcendo para que os boatos se dissipem como neblina no começo da manhã, deixando apenas o sol brilhar sobre a permanência definitiva do nosso lateral que tanto nos orgulha em cada dividida, em cada cruzamento certeiro. A nossa imensa torcida está dividida entre o desejo sincero de sucesso pessoal para o jogador e o egoísmo saudável de querer ele para sempre defendendo o nosso clube. E essa dualidade eterna é o que define bem o que é ser apaixonado por um time tão gigante e tradicional quanto o nosso. A gente vai continuar acompanhando cada pequeno detalhe, cada movimentação estranha e cada sussurro que venha lá do continente europeu ou de dentro dos nossos próprios corredores, esperando sinceramente que no final dessa novela o Piquerez continue postando fotos com a nossa camisa e comemorando vitórias importantes ao nosso lado. O rumor está aí, vivo e pulsante nos jornais e sites especializados, e cabe a nós mostrar para o mundo e para o próprio jogador o quanto ele é peça essencial para a nossa felicidade coletiva e para o sucesso contínuo desse projeto que transformou o Palmeiras em um exemplo de gestão e de desempenho esportivo de alto nível dentro e fora das quatro linhas.
Não podemos esquecer que o assédio sobre os nossos talentos é uma constante e que isso faz parte do preço que se paga por estar sempre disputando as primeiras posições e ganhando tudo o que é possível. Mas a perda de um pilar como o uruguaio exigiria uma reinvenção completa da nossa forma de atacar e defender pelas pontas. A diretoria deve estar ciente de que a torcida não aceitará uma saída facilitada ou sem uma justificativa muito sólida, pois o momento da temporada exige foco total e a manutenção da base que nos trouxe até aqui com tanta autoridade e futebol bonito de se ver. Cada comentário nas redes sociais do jogador está sendo monitorado por milhares de olhos atentos, buscando qualquer indício de que as malas já estão prontas, de que o compromisso com o manto alviverde permanece inabalável diante das propostas tentadoras que chegam em euros e com promessas de fama mundial na Liga das Estrelas. O coração palmeirense é resiliente, mas ele também tem seus limites quando se trata de perder peças que se tornaram símbolos de uma era de ouro. E o Piquerez certamente ocupa um lugar de destaque nessa galeria de heróis contemporâneos que não cansam de dar alegrias para a gente. Se o destino realmente o levar para os gramados da Espanha, teremos que bater palmas e agradecer por tudo. Mas enquanto houver uma chance de permanência, faremos todo o barulho necessário para mostrar que o lugar dele é aqui, onde ele é amado e respeitado por milhões de pessoas que enxergam nele a personificação da raça que o Palmeiras sempre exigiu de seus grandes defensores. O boato do Real Madrid é pesado e tem nome de gigante, mas a nossa história também é imensa e a nossa vontade de manter os melhores conosco é o que nos move a cada nova rodada do campeonato, esperando que a razão e o coração do jogador falem mais alto do que o chamado do velho continente. Estamos vivendo dias de pura tensão e expectativa, onde cada notícia que surge parece um novo capítulo de um suspense que não acaba nunca, e a gente se vê discutindo táticas e substitutos ideais apenas para tentar aplacar o medo de ver o nosso time enfraquecido justamente na hora em que as competições entram em suas fases mais decisivas e eletrizantes. A força do nosso grupo sempre foi a união e a continuidade, e perder o lateral titular de forma repentina seria um teste de fogo para a nossa comissão técnica e para a paciência de uma torcida que já se acostumou com o melhor e não aceita nada menos do que a excelência total em campo. Vamos seguir em frente com a cabeça erguida, mas sempre com um olho no que acontece lá fora, torcendo para que essa especulação não passe de uma nuvem passageira em um céu que a gente quer que continue sempre verde e branco, cheio de vitórias de ídolos que honram a nossa tradição centenária. No fim das contas, o futebol é feito dessas histórias de idas e vindas que nos tiram o sono, de rumores que testam a nossa saúde cardíaca e de realidades que às vezes nos machucam profundamente. Mas o que nunca muda é a nossa fidelidade incondicional e a nossa capacidade de nos reinventar diante dos desafios. Vamos seguir de olho em tudo o que acontece, mandando energias positivas para que o melhor caminho seja tomado, e para que o Palmeiras continue sendo a força dominante que todos aprendemos a admirar e a temer. Se você gostou dessa análise completa e quer continuar acompanhando todos os rumores, informações de bastidores e as principais notícias sobre o mundo da bola e o dia a dia do seu clube do coração, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para fortalecer muito a nossa comunidade e garantir que você não perca nenhum detalhe importante das próximas atualizações que traremos com muita paixão e informação de qualidade para vocês.